Hoje a gente vai falar aí sobre alguns assuntos bem importantes. A gente vai estar falando aí hoje sobre marketing digital, falando sobre aí como a gente conquistar mais leads de forma barata, falando algumas ações que a gente pode fazer e tratar dentro da nossa corretora e principalmente falando sobre proteção. Algumas coisas que vêm acontecendo nesse mundo digital e que se a gente não se preparar, se a gente não se precaver, a gente pode ter sérios problemas. Eu quero começar contando para vocês o que aconteceu com a gente. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com marketing digital e eu uso muito anúncios. E as nossas contas foram hackeadas. As 2 semanas já quase atrás, do nada a gente começou a ver que começou a chegar uns e-mails estranhos e o Facebook dizendo de alguém tentando acessar a conta. A gente foi, ainda trocou a senha, mas não deu tempo. Nesse momento, a pessoa, sabe Deus quem, né? Enfim, entrou e simplesmente pegou a nossa conta de anúncios. Ela pegou todas as nossas páginas. Então, sabe as fanpages que a gente faz anúncio? Então, a fanpage e também a conta de anúncio. Elas começaram a fazer anúncios com a nossa conta. Para vocês terem ideia, foram R$29 mil. Por aí vocês já imaginam a dor no coração. Por quê? Todas as nossas contas, elas estavam com os cartões de crédito interligados a ela. Eu fiquei noite sem dormir. Claro, o dinheiro impacta muito. Claro que impacta, 29 mil, são 29 mil. Só que a preocupação era, poxa, a gente perder todo o nosso trabalho, perder todas as nossas contas. Então assim, tá um processo junto ao Facebook, tá um processo rolando junto aos cartões de crédito para que eles façam o estorno para nós. Então nós estamos negociando com eles. A gente abriu o chamado no Facebook, abriu boletim de ocorrência, então a coisa tá e vai caminhar ainda por um tempo pra gente conseguir resolver isso. E a gente descobriu que foram contas internacionais. As páginas nós já recuperamos, então nós já estamos com a página, o Facebook já trouxe a propriedade de volta para nós, e esse valor a gente está negociando aí. E aí eu coloquei aqui alguns cuidados para eu passar para vocês. Tá vindo aí a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, a legislação brasileira vai ficar ainda mais rigorosa com os dados. E a gente que trabalha no mercado segurador, a gente trabalha com os dados dos nossos clientes o tempo todo. E aí eu descobri que existem algumas empresas que eles fazem na nossa empresa, nos nossos computadores, os sistemas, eu sei lá como que é isso, não sou programadora, não entendo. Eles fazem uma espécie de camadas de proteção. Se você ainda não tinha pensado nisso, pense, proteja a sua corretora. E aí eu vou falar algumas coisinhas que são básicas, falando na parte de anúncios, que a gente precisa pensar em proteção. A partir de agora a gente só vai fazer anúncio pré-pago. Como é isso? Por exemplo, no anúncio, a gente pode ir lá, pagar o boleto de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, enfim, quanto for, e vai consumindo daquele valor. Primeiro, galera, dupla confirmação de perfil pessoal. Você vai entrar lá no seu Facebook, vai na parte de seguranças e lá na parte de seguranças você vai fazer uma autenticação de dupla confirmação. Lá no Facebook você tem o gerenciador de negócios, você tem as contas de anúncio e você tem a sua fanpage. A sua fanpage, você cria o gerenciador de negócios. E dentro do gerenciador de negócios, você cria as várias contas de anúncio. Você vai entrar no seu gerenciador de negócios e vai fazer uma dupla confirmação no gerenciador. Segundo, o backup. Esse backup tenha 2 contas, tenha 2 gerenciadores, tenha em perfis separados. Então, de repente, no seu perfil você tem as ações aqui. Aí no perfil do seu sócio você tem uma conta backup. Porque se acontecer algo como aconteceu agora, você não para o teu processo. Outra coisa, por exemplo, o WhatsApp também dá para fazer dupla confirmação. Tem muita gente hackeando contas de WhatsApp. Então, galera, nunca passa senha para estranho, não acesse Wi-Fi de estranhos, porque isso deixa o teu celular vulnerável, deixa o seu computador vulnerável. Troque as suas senhas constantemente. No anúncio, coloque limitador de gasto. Aí você pode me perguntar, Clau, diante de tudo isso, você vai continuar anunciando? Sim! Com certeza sim! Eu já falei e vou repetir.
A minha vida mudou quando eu entrei para o marketing digital. Então, sim, eu só vou ter que me preocupar em proteções. E aí, justamente nisso, agora eu quero passar para vocês algumas dicas de como vocês vão utilizar a internet para conseguir leads e dicas que vão trazer os leads mais baratos. A Elite colocou, eu não consegui o resultado ainda no marketing digital. Elite, vamos, eu não sei se você é aluna, tá? Não sei se você é aluna do Top Corretor ou não, mas te convido, se não for, a estar conosco. E se você for, a me chamar, a chamar o nosso time no suporte e a gente vai, com você, diagnosticar o que está acontecendo, tentar auxiliar, porque é o que eu falo, os alunos, eles são... né, mais do que alunos, a gente acaba fazendo um serviço, uma espécie de consultoria. Não consultoria de eu diagnosticar, ir na sua corretora, fazer aquele processo completo que uma consultoria faz. Mas assim, você vai me contar o que está acontecendo, a gente vai trabalhar junto, a gente vai alinhar, vai te dar sugestões, vai te dar caminhos para você tratar. Não sofre sozinho, para vocês terem ideia. A gente vende o curso Top Corretor desde 2015 e tem alunos até hoje que nos chamam. Se você ainda não é o aluno, não é aluna, chama no inbox e qualquer um aqui que tiver com a gente, se não é aluna e quer saber mais sobre esse curso, chama inbox que vai ser um prazer a gente falar aí, poder contribuir com você e o seu processo na corretora, tá? Voltando agora aqui, pra gente poder falar justamente sobre como conseguir leads mais baratos. Porque vocês veem, muitas vezes, se vocês olharem aqui no meu Instagram, tem videozinhos que eu faço da tela, tem vídeos de YouTube que eu já fiz que eu mostro anúncios a centavos. Primeira coisa, gente, saber que você vai precisar testar. Não tem como você adivinhar qual é o anúncio perfeito. Não existe o anúncio, olha, esse anúncio com essa palavra para esse público, e aí você tira isso da sua ideia e acha que vai funcionar. Não é assim que funciona. O que você vai fazer? Você vai testar. Você acha uma coisa, põe para jogo. Acha outra, põe para jogo. Acha outra, põe para jogo. Aí entende, olha, quando eu fiz daquele jeito, o resultado foi melhor que esse. Aí você vai e refina, melhora. Então você precisa testar. E aí você pode falar assim, ah, Cláudia, mas então, e se eu for contratar uma agência ou fazer alguma coisa assim? Aí eu tenho algumas coisas para falar para vocês, se vocês pretendem realmente contratar. Eu, quando foi a minha decisão, eu preferi ter esse controle nas minhas mãos. Aí você vai falar, ah, Cláudia, mas você sabe fazer, gente, eu sou corretora, eu sou formada em administração e promotora de saúde. Da minha pós-graduação em promoção de saúde, tudo eu aprendi. Marketing digital eu aprendi na raça, eu aprendi fazendo, skin the game. Você vai lá, bate a cabeça, aprende, volta e fala, ah, é assim. Vai, bate a cabeça, aprende e fala, é assim. Só que tem muita gente que fala, não, Cláudia, não dá, eu preciso contratar uma agência externa. Tá tudo bem também. Só que de qualquer forma, você precisa saber o que pedir. Porque se você não pedir direito, você vai fazer caguetes. Exemplo, eu vi uma situação onde eu acompanho muita gente do marketing digital. E aí tinha uma agência consultando um especialista também, né? E foi perguntar para esse especialista, falou assim, olha, eu tenho um cliente que é corretor de seguros. Na hora minha anteninha, né, já? Aí nessa hora ela virou e falou assim, olha, então, um corretor de seguros contratou meu serviço e eu fechei com ele 3 anúncios. E eu não tá dando certo, ele tá querendo cancelar. Como que você vê que eu posso reverter a situação? Eu fiquei pensando com os meus botões, o que essa pessoa tá perguntando que vendeu para um corretor 3 anúncios? Gente, vamos lá. Na hora de contratar uma agência, jamais, anotem, jamais contratar por número de campanhas, porque vai precisar testar. Ela não é bidu, ela não vai adivinhar qual é o melhor anúncio logo de cara. Ela pode ter a maior experiência que for. Se ela clicar um negocinho diferente, ela vai errar, ela não vai conseguir fazer o anúncio bom e barato. E você precisa ter preço bom, e você precisa ter volume, você precisa ter leads de qualidade chegando. Uma coisa que eu falo, quando a gente trabalha com o dinheiro do outro, pro outro, a preocupação é uma. Quando a gente trabalha com o dinheiro do outro, pra gente, a preocupação melhora. Quando a gente trabalha com o nosso dinheiro
Pra gente, a preocupação é muito, muito maior. Então, o que você acha que vai ser mais... Quem mais vai cuidar do seu dinheiro? Você. Então, quando a gente contrata uma agência que te oferece postagem em fotinho, que te oferece página sem se comprometer, página de site sem se comprometer com resultado. Quando te oferece número de anúncios, ao invés de falar números de leads, gente, vocês estão se metendo em furada. Você vai contratar uma agência? Primeiro, entenda o que você quer. Qual o teu objetivo? São vendas. O que você precisa para essa venda acontecer? São leads. Ou é tráfego passando no teu vídeo do YouTube, é tráfego passando, baixando o teu e-book. Eu não sei qual é a estratégia de marketing que você vai utilizar. Só que você tem que entender que não é o número de seguidor que vai pagar boleto. O boleto no final do mês ele vai ser pago no momento que você vender. Então você precisa de lead com nome, e-mail, telefone. Então, gente, primeiro, tomem cuidado ao contratar agência que já vem com lero-lero para vocês nesse sentido. Existem agências que são muito boas, existem profissionais que são profissionais sérios, que fazem um trabalho bacana, só que você tem que saber pedir. Se você não aprender para nem pedir, é o que eu falo, tem aluno no Top Corretor que eles viram pra gente e falam, Cláudia, eu não tô dando conta sozinha, a coisa tá crescendo, eu tô querendo contratar. Eu falei, beleza, então você tá no lugar certo. Aprende, termina de fazer o curso e aí você vai poder contratar o curso sabendo certo. Você vai poder falar pra pessoa o que você quer. Porque se você não sabe as estratégias do marketing digital, você não sabe sobre funil, você não sabe sobre captação, você não sabe sobre thank you page ou os nomes, aí a pessoa vai vir com os relatórios lá para você, dizendo, olha, esse serviço te rendeu 10 mil seguidores, te rendeu tantas curtidas, a gente postou tantas fotos. E aí, quantos boletos você pagou? É isso que vai ter que importar, entendeu? Quantos boletos você vai conseguir pagar do serviço que eles fizerem. Outra coisa, se você vai fazer, aprenda. Não vai também sair gastando. E saiba que você vai testar. Então, a gente acabou de falar aí um monte sobre teste. Por exemplo, no aprender, tem coisas que aceleram o seu processo. A gente tem atrelado ao Top Corretor um curso chamado Acelerador. Esse acelerador, em 48 horas, você já consegue começar a fazer anúncio. E aí, em vez de você pagar para outra pessoa testar e gastar teu dinheiro, gasta você. É simples assim, eu falo brincando, gente, mas é muito sério. E aí a Tati tá perguntando aqui, como é o acelerador? Foi assim, quando começou a pandemia, eu falei, gente, o corretor de seguros precisa de resultado rápido. Ele precisa de resultado rápido. Não dá pra ele esperar. Por quê? Da noite pro dia, todo mundo tava dentro de casa, não podia sair, não podia visitar, não podia prospectar. Falei, eu preciso ajudar os corretores de seguros a terem resultados rápidos. O que eu fiz? Eu e meu time, a gente decidiu criar um treinamento que fosse o essencial do essencial. Não é que é básico, é o essencial. Porque tem muita coisa que vai indo para o nível avançado. Por exemplo, no Top Corretor, a gente ensina sobre funil, sobre evolução de nível de consciências, de como você faz lá os processos, fala sobre copy. No acelerador, não. No acelerador, você vai em tráfego, como você capta leads, como você consegue o nome, e-mail, telefone do cliente para você começar a fazer o anúncio em 48 horas e começar a pegar lead e começar a vender. Então, foi nesse ponto que nós fomos no momento que nós decidimos fazer o acelerador. Então, ele é uma adaptação do Top Corretor direto ao ponto. Ele, inclusive, é mais barato, ele tem toda uma narrativa. Os dois juntos, é explosão, né? Se você comprar o top completo, o acelerador vai junto, é uma explosão de situações. Chama inbox, que eu ajudo vocês, a gente passa as informações, passo as páginas do treinamento e tudo mais para vocês entenderem. De repente, Tati, vê se é para você, se vai ajudar aí de alguma forma. Vamos lá, continuando aqui, falando um pouquinho então de coisas que você pode fazer para trazer o seu lead mais barato. Criar públicos dentro dos seus anúncios. Se você faz anúncio, o que você precisa fazer? Como que você cria públicos? Você tem diversas formas. Uma delas, você vai pegar a sua lista de clientes atual, colocar dentro do Facebook e dentro dessa lista do Facebook você pode fazer propaganda de outras coisas.
Então você colocou lá a sua base de clientes de automóvel. Você pode oferecer lá, através de uma propaganda, o seguro residencial. Aí você vai ver dentro daqueles clientes que querem o residencial. Por ali você vai estar aparecendo no feed do Instagram, porque o anúncio no Instagram, gente, é feito também pelo Facebook, tá? E aí você consegue conectar essas duas mídias sociais na hora de fazer. Outra coisa bacana de se fazer para anúncio, para público, é você colocar uma coisa chamada pixel nas suas páginas. Como vai funcionar? Você vai lá começar a fazer os anúncios, você vai lá na parte de pixel, você vai pegar esse código, são algumas linhas de código doido, como eu falo, eu não sei programar, eu sei usar as coisas, então eu vou lá, pego aquele código e você vai colocar dentro das suas páginas. Se você tem ferramentas como, por exemplo, o Lead Lovers, o Lead Lovers é a ferramenta que a gente utiliza para fazer os nossos anúncios. Se você vai colocar, vai usar o Lead Lovers, você vai pegar esse pedaço de código e colocar dentro do seu site. Se você tem um programador que faz o seu site, você vai falar para ele, olha, eu quero que você coloque em todas as minhas páginas esse código. Se você mesmo cria suas páginas, vai lá, se é o Lead Lover, você vai lá em configurações, coloca lá direitinho esse código. Por quê? Ali, todo mundo que entrar no seu site, se comprar ou não, ela vai marcar o pixel da pessoa, ela vai marcar um cookie na máquina da pessoa. E aí você vai começar a fazer o que a gente chama de remarketing. Vocês aqui, me digam, eu quero ver que vocês respondam, quem aqui já passou por isso? Vocês aqui já fizeram em algum momento a busca de, sei lá, de qualquer coisa na internet? Claro, você foi procurar uma geladeira, foi procurar um tênis. Daqui a pouco, onde você olha, tá tendo propaganda de tênis. Aí você fala, meu Deus do céu, como que o Facebook é mágico? Ele tá descobrindo o que eu procurei. Não, ele colocou no seu celular ou no seu computador um cookie. Então ele sabe que você tá interessado em comprar aquele celular, aquele computador, aquela coisa. Ele começa a ir atrás de você. Você vai no YouTube, você consegue pôr isso no YouTube. Porque no Google também tem esse pixel igual ao de Facebook. Você vai no Facebook, tá lá. Você vai no Instagram, tá lá. Você vai num blog da vida, tá lá. Tem gente que vira pra mim e fala assim, Cláudia, você tá todo lugar, onde eu abro, você tá lá. Por quê? Eu tô fazendo remarketing. E aí você tem que fazer isso com os seus clientes. Teu cliente, por qualquer motivo, caiu no teu site. O que você tem que fazer? Seguir ele até ele comprar com você. Então você vai seguindo ali até ele fazer a compra. Então isso chama remarketing. Dentro do top, a gente também fala sobre remarketing. FAQ Seguros. Clau, todas as informações estão no top? Sim! Sim, só não tá essas informações que a gente falou agora, que eu fui hackeada, que roubaram a conta e o que a gente tá fazendo para resolver. Tony colocou, seu curso possui acesso vitalício ou somente 12 meses? O top corretor é vitalício. O top é vitalício. O acelerador são 2 anos. O top, ele é vitalício. Se em algum momento da minha vida eu falar, não pretendo parar, mas se eu falar, vou parar de trabalhar com isso, eu vou permitir que todo mundo baixe os vídeos para poder acessar e ter o conteúdo. Então, ele é seu para sempre, tá? O suporte ao aluno é por 1 ano. Então, eu tenho que, o suporte, colocar um prazo. Porém, para vocês terem ideia, nós temos alunos de 2015 que já estão, para quando a gente foi do top corretor para o top corretor 2.0, eu dei o acesso gratuito para todo mundo, eu fiz o upgrade para todo mundo e todo mundo até hoje pode me fazer pergunta. Eu não nego atendimento para ninguém. Você coloca esse pixel nas páginas. Aí você diz, por exemplo, para o anúncio, você pode fazer um público de todo mundo que se envolveu com aquele anúncio. Então, por exemplo, você coloca lá a categoria de segmentação e aí você diz todo mundo que chegou nesse anúncio, que clicou nesse anúncio, que abriu para começar a preencher e não terminou, todo mundo que de alguma forma se envolveu com aquele anúncio, você faz um público também. Então assim, dá pra gente fazer, gente, públicos de diversos tipos, E o mais legal é que depois que você faz esse público, você pode dizer pro Facebook, pega essa base e agora encontra no universo do Brasil ou da região que você tiver
pessoas que sejam semelhantes à minha. Aqui eu busco. A gente estava falando do fazer lookalike. O que vem a ser isso? Que é você pegar o teu público, aquele que você criou, de pessoas que foi no teu site, de pessoas que você já tem como cliente, de pessoas que se envolveram com anúncios que você tem. Você vai virar para o Facebook e falar: Facebook, eu quero que você encontre no universo de pessoas aqui nessa região, pessoas semelhantes. Por exemplo, o meu público são vocês. Então, o que a gente faz? Eu digo pro Facebook, eu pego a lista de todo mundo que assistiu a minha live, eu pego a lista de quem curtiu os meus anúncios, eu pego de quem assistiu os nossos vídeos, eu falo pro Facebook, e Instagram, né, porque é a mesma ferramenta. Eu quero que você encontre no universo do Brasil pessoas que sejam semelhantes a essas. Então, naturalmente, ele vai me mostrando outros corretores. Aí ele começa a mostrar a minha propaganda para outros colegas corretores. E automaticamente isso vai levando o processo, a coisa vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Aí que legal, a Tati tá colocando: gente, vale a pena o Top Corretor. Que lindo, Tati, obrigado. Muito bom, gente, nada melhor do que a gente ter alunos falando, né, que gostam, que como é que tá, se curte, se não curte, porque se não fosse bom a pessoa estaria falando, né? Estaria, ó, não. Então, a gente tá aqui, ó, um testemunho aí da Tati falando que vale a pena comprar. A Tati, o valor, pelo que aprendemos, é mínimo. Legal, Tati. Aí, ó, uma aluna falando: o valor, pelo que aprendemos, o valor é mínimo, perto de tudo. Gente, de verdade, pra vocês terem ideia, quando eu ponho lá o workshop, as coisas para vender o Top Corretor, eu falo: dá para fazer mais de 500 mil reais em comissões por ano se você fizer a coisa certa, se você escalar, se você seguir o passo a passo. E dá, gente, dá. Vocês vão ver, estando lá. E ainda tem uma garantia de 30 dias, galera. Você entra pro curso, você começa a fazer as aulas, você se envolve ali entendendo. Você tem 30 dias para decidir se aquilo é para você ou não. Não importa nem o motivo. Em até 30 dias eu cancelo e devolvo o dinheiro para você. Mas dificilmente a gente tem cancelamento, gente, sendo bem franca. Tenha controle sobre os seus números. Você vai para anúncio? Pensa, quais são os seus limites em números? Primeiro, qual o seu custo máximo por lead? Quanto você está disposto a pagar no máximo por lead? Passou? Corta o anúncio, reduz o orçamento, traz ele para o orçamento para você conseguir, de fato, atingir o orçamento que você quer. Tenha as suas metas, tenha os seus objetivos financeiros em relação aos teus anúncios. Saiba qual o teu custo por venda. Então, por exemplo, você precisa de 10 leads para tirar uma venda, você precisa de 20 leads para tirar uma venda. Quanto você ganha por venda? Você ganha, sei lá, 200 reais? Ok, desses 200 reais, quanto você está disposto a colocar para ser utilizado como custo de aquisição? Sei lá, 20 reais? Você vai fazer o cálculo do quanto você tem de leads, quanto você gasta, quantos leads para poder ter o seu custo por venda. Muito bom estar com vocês. A quarta-feira que vem, novamente temos live toda quarta-feira, 8 horas da noite. Quarta-feira que vem a gente se vê ao vivo.